estar meditando em uma palavra. Glória a Deus. Se encontra no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Aí no versículo 25. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu no livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa, e também foi Saul para sua casa, a Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Isso é muito tremendo, viu? O livro de Samuel, amém, irmãos? O livro de Samuel trata-se e narra a transição de Israel do período dos juízes para a monarquia, o período dos reis. Aí Samuel nasce, Deus faz dele um profeta, glória a Deus, faz dele um sacerdote e um juiz. E era um período onde os filhos de Eli faziam o que queriam. Os irmãos conhecem a história dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Era um período difícil para o povo de Deus. Por quê? Porque Ofni e Finéias profanavam o sacrifício oferecido ao Senhor. Era um período onde os filisteus eram os inimigos dos filhos de Israel. Em uma das batalhas, a arca é tomada. Os filhos de Eli morrem. Ele morre. Samuel continua a julgar a Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a arca do Senhor, ela é tomada em uma das batalhas. Os filhos de Israel perdem a batalha, a arca é tomada, e isso faz com que danos cheguem aos filhos de Israel. Então eles ficam, os inimigos filisteus, ficam passeando com a arca de cidade em cidade. Glória a Jesus. Aí o Senhor, por causa disso, fere os homens de Bet-Semes, os Bet-Semitas. E eles enviam a arca, traz tanto dano, traz tanta coisa ruim, porque triste coisa é quando nós brincamos com a presença de Deus. E era isso que a arca simbolizava, a presença de Deus. Então os inimigos tomam a arca, fica passeando com ela para lá e para cá, o que isso traz danos para a vida deles. Então Deus fere os Bet-Semitas. Então o que é que eles fazem? Eles enviam. Então eles ferem os Bet-Semitas. E o que é que os Bet-Semitas fazem? Eles enviam a arca para Kiriat Jearim, para a casa de Abinadab. Glória a Deus. No primeiro capítulo, em 1 Samuel capítulo 7. Aí a palavra do Senhor diz que Samuel envelhece. Ele envelhecendo, constitui os seus filhos por juízes de Israel. Mas a palavra de Deus diz, glória a Jesus, no capítulo 8, que ele constitui os seus filhos. Mas a palavra também diz que os seus filhos eram avarentos, os filhos de Samuel. Eles corrompem o juízo.
Ou seja, eles andam num caminho totalmente contrário do que o seu pai Samuel andara. Então, quando Samuel constitui os seus filhos por juízes de Israel, os anciãos se reúnem, eles se juntam e pedem um rei. Eles dizem: olha, não queremos os filhos de Samuel por juiz em Israel, para nos julgar, porque eles são homens avarentos. Glória a Jesus de Nazaré. Então eles se reúnem e dizem: nós não aceitamos os filhos de Samuel por juiz em Israel, então nós queremos um rei. Ora, eles olharam para as nações vizinhas e disseram: se as nações têm um rei, por que é que nós não podemos ter um rei? Aleluia, glória a Jesus. Por que é que nós não podemos ter um rei? Aí o Senhor olha para aquela situação, aleluia, olha para aquela situação, irmã Maria, diz: vocês querem um rei? Tudo bem, Samuel, aleluia, atende aquilo que o povo quer, atende o pedido do povo, mas tem um porém. Tem algo que eu quero explicar. O que eu quero explicar? Fala para eles, aleluia, que quando os seus filhos forem tomados para serem escravos, quando as suas fazendas forem tomadas por esse rei, quando todos os servos e servas, aleluia, servirem ao rei, tudo que eles plantarem vai pertencer ao rei. Vocês não reclamem, porque vocês vão orar e eu não vou atender. Está entendendo o que é que Deus está dizendo para o povo? Vocês têm a mim, vocês estão desprezando. Não se preocupe não, Samuel, porque eles não estão te desprezando, eles estão desprezando a mim. Mas quando eles forem afligidos por esse rei, quando tudo que eles tiverem pertencerem a este rei, quando eles orarem, não venham me procurar, porque eu não vou atender. Esse é o meu critério para atender aquilo que o povo quer. Deus estava dizendo: quando o negócio apertar para o lado de vocês, por conta deste rei, não me procurem, porque eu não vou atender a oração de vocês. Mas sabe o que é que foi, povo? Eu acho interessante, isso aqui é muito forte. Em minhas palavras, sabe o que foi que o povo respondeu? Não tem problemas, nós queremos um rei. Sabe o que é que o povo está dizendo? Não queremos saber, não importa o que vai acontecer. A gente pode sofrer, pode acontecer o que acontecer. Nós não queremos Deus nos governando. Nós queremos um rei igualzinho às outras nações. E Deus atendeu. Aleluia. Não é interessante isso aqui, irmãos? Muitas vezes Deus é o nosso Deus. Deus é aquele que nos atende, que a gente ora. Mas existe algumas pessoas que dizem: eu não quero ser comandada, ser regida por um Deus. Eu agora quero fazer o que eu quero. O povo era comandado por Deus. O povo era direcionado. O profeta, aleluia, recebia de Deus, entregava para o povo. Mas o povo diz: eu não quero. Eu não quero ser comandado pelo Deus de Samuel. Nós queremos um rei. Deus, ele atendeu. Porém, aleluia, quando Samuel vai ungir a Saul, quando Samuel vai dar posse para Saul, sabe o que acontece? Saul, ele se esconde no meio do povo. Quando ele se esconde, aleluia, quando ele se esconde, glória a Jesus, Samuel vai atrás dele no meio do povo. Em minhas palavras, não se esconda, porque é você que vai reinar sobre Israel. Foi você que Deus escolheu mediante o pedido do povo. Você é o escolhido de Deus. Entenda isso aqui, igreja do Senhor. Você é o escolhido do povo. Samuel olha para ele e diz: vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Capítulo 10, versículo 24. Vedes já quem o Senhor tem elegido?
pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Saul, mediante o pedido do povo, igreja, entenda isso aqui, ele era o escolhido de Deus. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro: poloei perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Que eu acho interessante isso aqui. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá. Foram com ele do exército aqueles cujo coração foram tocados. Mas os filhos de Belial, entenda isso aqui, é muito interessante. Mas os filhos de Belial disseram assim: é esse aí. Porque quando Deus escolheu, quando Samuel foi à procura dele, quando o pai, aleluia, o pai de Saul tinha perdido as jumentas, o pai manda ele procurar. Quando ele manda procurar, aí ao mesmo tempo Deus manda Samuel ir ter com Saul. Quando ele diz assim: você é o escolhido para ser o rei de Israel, sabe o que é que Saul disse? Eu sou o menor da casa de Benjamim, e Benjamim é a menor tribo de Israel. Ou seja, quem sou eu para reinar sobre Israel? Eu sou o menor da casa, eu não tenho condição, eu não tenho poder aquisitivo. A minha tribo, a casa de meu pai é a menor, não tem condição de eu ser o rei de Israel. Mas aqui Samuel está dizendo: vede vós a quem Deus tem escolhido, pois a ele nenhum outro é semelhante. Samuel estava dizendo: a escolha de Deus é diferente. Deus não vê se tu é menor, se a tua casa é menor, se tu tem condição, se tu não tem condição. Quando Deus escolhe, é prego batido e ponta virada. Não há contestação para a escolha de Deus. Eu sou menor. Samuel, cheio de Deus, diz: vede vós a quem Deus tem escolhido. Foi você, o menor da casa de Benjamim, da casa da tribo menor, que é a tribo de Benjamim. Aleluia. Só que quando ele vai para o povo que dá posse para Saul, os filhos de Belial, entenda isso aqui, sempre vai levantar alguém que não vai aceitar a escolha de Deus. Sempre vai levantar os filhos de Belial para dizer: Deus errou na escolha, mas Deus me mandou te dizer aqui, nesse começo de tarde, aleluia, dizer para você: eu não erro na minha escolha. Foi você quem eu escolhi, foi você quem eu elegi, é você quem eu vou usar, e não há quem possa impedir o que eu vou fazer através da tua vida. Não há quem possa invalidar a escolha de Deus. É por isso que eu não me preocupo com a opinião alheia. Eu não me preocupo com o que pensam ao meu respeito, embora eu seja uma testemunha viva do que Deus fez, do que Deus pode fazer na vida de alguém. Lembre-se, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, mas são coisas diferentes. Apesar de nós estarmos rodeados de uma nuvem de testemunha, diz respeito ao nosso comportamento, e não, aleluia, com coisas que alguém vai levantar e vai dizer: eu não aceito porque Deus escolheu ela, porque Deus escolheu esse. Não, aleluia, a escolha de Deus é diferente. É por isso que eu não me importo com o que pensam a respeito do que Deus tem na minha vida. É por isso que você não deve se importar com a opinião daquele que não tem testemunho, que não tem nada a te oferecer. Aleluia. Não se importe com os filhos de Belial, porque sempre vai se levantar para ir contra ao que Deus tem e vai fazer através da tua vida. Aleluia. Se Deus te escolheu, levanta a cabeça e segue. Levanta a cabeça e segue. Se Deus te escolheu, Ele se responsabiliza.
Se Deus te escolheu, tu não vai passar vergonha. Se Deus te escolheu, nada vai faltar diante daquilo que Deus tem escolhido para você fazer. Nada. Aleluia. Aí os filhos de Belial aqui se levantam e diz: é este o homem que vai nos livrar? Ou seja, esse homem aí, aleluia, caçador de jumenta, esse homem aí, o menor da casa dele, que já é a menor tribo que tem. Aleluia. Eu acho impressionante, eu acho incrível o que Deus, Ele pode fazer na vida daquele a quem o mundo não dá nada. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu olho para a minha vida, porque primeiro vai em mim. Eu acho incrível quando eu olho para trás, igreja do Senhor, e vejo que na minha trajetória é o que Deus já fez e realizou. Eu acho uma coisa extraordinária. Eu, como digo sempre, eu fico besta. Eu fico abestalhada. Eu acho incrível. Onde eu me deparei, eu fui para frente da minha casa, e eu disse: meu Deus, o que eu sofri, o que eu já passei, não se compara com aquilo que Deus tem me abençoado. O que eu sofri é pequeno demais diante da grandeza do que Deus tem realizado na minha vida. Pare de olhar para trás, para o que você já sofreu. Olhe para hoje, olhe para o agora, olhe para a promessa, porque o que passou não se compara com o que Deus ainda vai fazer na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, que vai chegar um momento que tu não vai nem lembrar do teu sofrimento passado, porque tudo se fez novo. Os filhos de Belial dizem: é esse aí. Isso fala comigo fortemente. É esse aí. É esse aí que estava ali para um lado e para o outro procurando a jumenta do pai. Aquele que é o menorzinho da casa dele, que já é a menorzinha das tribos de Israel. É ele que vai ser, é ele que vai nos livrar. Mas Samuel está dizendo: vede vós a quem Deus tem elegido, vede vós a quem Deus tem chamado, vede vós, ainda que vocês não dêem nada, mas ele é, viu, o escolhido de Deus. É ele que vai reinar e vai livrar Israel. Agora, neste momento, a escolha de Deus é Saul. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É ele, Israel, ele é o elegido do Senhor, é ele. E a Bíblia diz que os filhos de Belial os desprezaram, não deram presentes para ele como era digno de um rei. Aleluia. Desprezaram. Sabe quando você sabe o que Deus tem na tua vida, para o que Deus te elegeu, mas alguém olha assim e te despreza, não dá valor ao que você fala, não dá valor ao que você faz, dá mérito a todo mundo, mas não valoriza o que você faz, o que você tem doado na obra do Senhor. Mas Deus está dizendo: ainda que ninguém valorize, ainda que despreze, você é o elegido que eu elegi. É você a quem eu escolhi. E isso não depende da aprovação e do apoio de ninguém. É você a quem eu tenho escolhido, minha filha, meu filho. É a você a quem eu tenho elegido, ainda que não te deem presentes, ainda que te despreze. Você, no momento, é o meu escolhido. Aleluia, glória a Jesus. Essa palavra fala fortemente ao meu coração, igreja. Mas sabe o que foi que Saul fez? Entenda aqui, que aqui eu encerro. Sabe o que foi que Saul fez? Diga o que, irmã Érica? O que? A Bíblia diz
capítulo 10, versículo 27, a última parte. Porém, se prepara para dar uma glória, minha gente. Porém, Saul se fez de surdo. Você está entendendo nesta tarde? O povo estava desprezando, dizendo: é esse aí, o pequenininho, o que não tem valor de nada, o menor da tribo de Benjamim, o menor da casa dele, é esse aí que vai nos livrar. Aí desprezaram, não levaram o presente para ele. Mas sabe o que Saul fez? Saul foi se esconder? Não. Saul desistiu? Não. Saul disse: isso não é para mim? Não. Saul duvidou, como ele fez antes? Não. Ele se fez de surdo. Vou repetir para você dar uma glória. Ele se fez de surdo. Tem momentos na nossa vida que para a gente alcançar aquilo que Deus determinou para a nossa vida, é preciso se fazer de surdo, de cego e ficar mudo. Muitas vezes, para sobrevivermos até dentro da obra do Senhor, é preciso se fazer de surdo, de mudo e de cego. Aleluia. Davi, para escapar, ele se fingiu de doido. Finja demência. Pare de ouvir aquilo e aqueles que não acrescentam nada na tua vida. Pare de dar ouvidos àquele que não quer que você alcance e nem cumpra aquilo que Deus determinou para a tua vida e para o teu ministério. Se Saul ouvisse, se Saul tivesse dado ouvido, Saul não sentaria no trono. Entenda isso aqui. Você está entendendo? Se Saul, a Bíblia diz que ele se fez de surdo, era o povo desprezando, dizendo: eu não vou dar presente para ele de jeito nenhum, eu não aceito esse homem como rei sobre a minha vida e sobre a minha casa. Mas Saul se fez de surdo. Se ele não se fizesse de surdo, ele não se entraria no trono para ser rei sobre Israel. Pare de dar ouvido, pare de ouvir. Peça a Deus para ungir os teus ouvidos. Peça a Deus para colocar um freio na tua língua. Peça a Deus para ungir os teus olhos. Peça a Deus para guardar o teu coração, para que você não se embarace, para que você, aleluia, não se atrapalhe no meio da caminhada que Deus escolheu para você trilhar. Pare de dar ouvido àqueles que não acrescentam nada na tua vida. Pare de dar ouvido àqueles, aleluia, que querem te fazer parar. Pare de dar ouvido àqueles, aleluia, que tem se levantado para te embaraçar, para te atrapalhar, para te fazer perder o foco. Deus está dizendo: você é o meu escolhido. É você que vai sentar no trono de Israel, Saul. Independente de qualquer coisa, de quem apoie, de quem despreze, de quem não leve presente para você, você foi aquele que eu escolhi. É você que eu vou usar para livrar Israel. É você a quem eu elegi. Sabe de uma coisa? Fique surdo. Essa semana eu postei algo muito interessante. Eu vi, eu disse: eu achei interessante, eu vou postar. Aleluia. Eu estou fugindo de coisas que me adoecem. Quem está entendendo nesta tarde? Eu estou ficando longe daquilo que pode me atrapalhar, me embaraçar e me fazer perder o foco. Eu estou fugindo de tudo e daqueles que me deixam angustiada com as suas atitudes e comportamentos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Está dando uma ordem: se faça de surdo, fique longe da toxicidade de algumas pessoas para você sobreviver, diz o Senhor dos Exércitos. Saia de mesas que não te acrescentam. Sai de perto de pessoas que nas entrelinhas querem te pôr para baixo, que na palavra inocente quer dizer que você não é nada, que na brincadeira de mau gosto sempre tenta te humilhar. Saia de cena, se preserve, guarde o coração, fuja de mesas que não acrescentam nada na tua vida. É assim que eu estou sobrevivendo. É assim que eu encontro paz. Ah, mas você é antissocial? Não.
Não sou antissocial. Eu gosto de estar com as minhas irmãs, meus irmãos, meus pastores, meus amigos, a minha família. Mas quando eu percebo, e eu digo isso com temor do Senhor, mas quando eu percebo que ali não me cabe, eu me retiro. Porque nem em todo lugar cabe a nossa verdade. Nem em todo lugar a verdade tem que ser dita. Porque você só vai ter decepção. Pessoas vão se afastar de você. Pessoas vão te desprezar. Vão tentar distorcer aquilo que você é, aquilo que você faz e aquilo que você fala. Saia de mesas que não te fazem crescer. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor. Eu não estou falando pelo que você tem, eu estou falando pelo que você é. Tem pessoas que nunca vão valorizar aquilo que você é em Deus. Tem pessoas que nunca vão valorizar aquilo que você faz em Deus. Tem pessoas que sempre vai menosprezar aquilo que você tem, ainda que tenha sido aquilo que Deus tenha te abençoado. Tem pessoas que nunca vão valorizar o teu serviço. Então fique em paz, se afaste, se preserve e mantenha a sua sanidade e a sua paz. Aleluia. Aleluia. Saul se fez de surdo. Saul disse: se eu ouvir a voz dos filhos de Belial, eu não sento no trono. Se eu ouvir a voz dos filhos de Belial, eu não cumpro aquilo que Deus escolheu para eu fazer. Então nesta tarde, ouça o conselho de Deus para a tua vida. Se faça de surdo. Pare de dar ouvido aos filhos de Belial, senão você não vai alcançar a promessa. Senão você não vai alcançar o propósito. Senão tu vai ficar fadado ao fracasso, à decepção e à frustração. Ouça a voz do Senhor, porque é Ele que te guia, te direciona, e é Ele que te faz alcançar a promessa que um dia Ele liberou sobre a tua vida. Então fica com essa palavra. Não dê ouvido aos filhos de Belial. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fica conosco, porque até às 5 Deus vai falar fortemente ao teu coração. Deus vai continuar abraçando a tua alma. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você, independente da escolha humana, você é a escolha de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A irmã Maria vai dar continuidade.